Grande tribulação e a parábola da figueira, Mateus 24, 29 a 32. Logo depois da tribulação daqueles dias escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e virão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, 29 e 30. Aqui nestes versículos, Jesus dá um breve resumo. Está em concordância com o Apocalipse, porém está mais explicado com os juízos do derramar das taças, toque das trombetas e a abertura dos selos em Apocalipse. Exemplo, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Aqui é o quarto anjo tocou a sua trombeta. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a da noite. Apocalipse 8, 12. Então, só após a grande tribulação será a vinda de Jesus visível e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Verso 30. Vamos resumir. Para entender o período dos acontecimentos, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhes ajuntarão os escolhidos desde os quatro cantos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 31. No verso 31, vemos também os quatro cantos. Aqui os que ficaram para a grande tribulação, isto é, bem claro, não foram na colheita geral, o arrebatamento. São os que guardam o testemunho de Jesus e os mandamentos de Deus. Apocalipse 12, 17. João teve a visão deste grupo. Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, versículo 14. No livro de Levíticos 23, 20 a 22, é a história da igreja escrita de antemão. Temos aí, entre outras coisas, a ressurreição prefigurada. É aqui que entendemos porque a primeira ressurreição está dividida em três partes, entendendo a festa das primícias, Levítico 23, 20 a 22. 1. Quando Jesus ressuscitou, aconteceu uma ressurreição, primícias, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Mateus 27, 52, quando Jesus ressuscitou. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, confirme 1 Coríntios 15, 23a. No arrebatamento, outra ressurreição, colheita geral. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, 1 Coríntios 15, parte B. Pós-grande tribulação, a ressurreição dos mártires. São os rabiscos da colheita, os quatro cantos e o que caía no chão. Ruth era estrangeira e colheu os que caíram e não as do quatro cantos. Lembramos de Ruth. Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra. Apocalipse 7:1, 7:1. Aprendei, pois, a figueira e a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabei que está próximo o verão. Jesus faz comparação de uma figueira avisando a entrada do verão. Os ramos e as folhas são os sinais que o verão está chegando. O verão aqui é o dia do Senhor que está chegando. O terceiro templo é o sinal que Jesus está às portas. A figueira tem relação com Israel, e Israel tem relação com o terceiro templo tem relação com a besta no templo. O princípio de dores está dando sinais que está no fim, para entrar na última semana de Daniel, e o terceiro templo é o sinal, a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda, Mateus 24, 15.
que é o anticristo no terceiro templo, que está prestes a ser erguido, porque vai ocorrer a profanação na metade dos 3 anos e meio. Alguns teólogos interpretam a figueira como sendo Israel, e não está errado, pois tem tudo a ver. Pois bem, Israel precisava estar estabelecido para construir o terceiro templo, para cumprir o que Jesus disse em Mateus 24:15, ligando com Daniel 12:11, o anticristo no templo, a abominação, a imagem da besta no templo. São etapas indispensáveis na sequência que vamos tratar nos próximos vídeos. Mateus 24:33. O princípio de dores vem desde a morte de Estevão em Atos dos Apóstolos, e no decorrer vem tomando forma e se cumpriu tudo repetidas vezes, e milhares se convertendo ao Evangelho até os nossos dias. O terceiro templo aponta que Jesus está próximo às portas para arrebatar a igreja. Agora no verso 34 é outro patamar que muitos não entendem. Não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Mateus 24:34. Esta geração será a geração de Israel e gentios, que estarão vivos no início da tribulação. Aqui já está envolvendo tudo da última semana profética e não é a geração dos apóstolos. Esta geração poderá ser nossa. Você percebe claramente uma lacuna. Em todo o sermão profético não se cumpriu Mateus 24:15 até verso 35. Alguns teólogos e pastores, e até eu, em alguns anos atrás, pensei que todas as coisas iriam ocorrer no ano de 88 ou até 2000. E tivemos nesse período muitos fanáticos que até colocavam datas contrariando o que Jesus disse. Mas aqui vamos entender. 1. Mateus 23:13 até capítulo 24:2, profecia para fariseus, saduceus, Jerusalém e o templo que foi destruído. Cumpriu. Mateus 24:3 ao 14, ele relata o princípio de dores, está em andamento final. 3. Mateus 24:15 ao 28, relata início da grande tribulação, vai cumprir. 4. Mateus 24:29 a 35, ele relata grande tribulação efetivamente, vai cumprir. 5. Mateus 24:32, parábola da figueira, ele está às portas, é sinal de vigilância. Por isto ele exorta em sequência falando as parábolas, parábola dos 2 servos, parábola das 10 virgens, parábola dos 10 talentos. Israel ficou sob domínio de outras nações desde a invasão babilônica, e de lá sempre no domínio de outros impérios. Imaginem hoje, Israel é independente e ficou sem sua terra até 1948, e com isto se passou 1878 anos dispersos desde o ano 70. Agora 2021, desde 1948, são 73 anos estabelecidos na sua terra. Um marco histórico que não se deve ignorar. Porém, agora que se cogita a construção do terceiro templo, no Monte do Templo, que atualmente tem no local o Domo da Rocha do islamismo. E por isto eu cito o templo como um ponto de finalizar o tempo dos gentios. E também à beira de se encerrar o princípio de dores. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até os tempos destes se completem. Lucas 21:24. Quando Israel erguer o terceiro templo, é muito significativo. No cumprimento profético da entrada do último 7 ano e a manifestação do líder mundial. A construção do templo anuncia que estamos muito perto do início da última semana. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.